É isso mesmo, Marilo Turco, direto do balcão de negócios com a Josi, mestre, especialista em agroseguro, né? O seguro agrícola para você contratar e nunca, se Deus quiser, precisar usar. Mas o dia que você precisar, meu amigo produtor, produtora rural, é bom tê-lo, é bom tê-lo. Então vá lá, já entre em contato, faça o seu seguro, como diz o João, barba, cabelo, bigode e seguro agrícola. E agora vocês acabaram de ver a vinhetinha, né? Nosso quadro tão importante, tão querido, que é a dica do especialista. E quando chega esse momento que a gente se depara remotamente com o Rafael Cabeda, que além de pesquisador, especialista, ou seja, pesquisador, ele é produtor rural, fica melhor ainda, né, Melati? Com certeza, é uma satisfação para nós, quando a gente fala em proteção, realmente proteção da lavoura. Ela começa com a contratação do seguro, mas a gente tem que olhar muito a proteção do cultivo, olhar como que é esse complexo de doença e como que a gente trata isso na nossa lavoura. Então, primeiramente, uma boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde a todos. É uma alegria estar com os amigos aí da Bela Agrícola e uma honra poder participar da Bela Safra. Ok. O Dr. Rafael Cabeda, ele é pesquisador, produtor rural, fica na região de Passo Fundo, então as pesquisas deles, mas também pesquisas em parceria no Brasil inteiro, então ele realmente tem um pouco para falar para nós. Então é uma satisfação, a gente trouxe já esse tema, que é a importância do manejo de doenças. Hoje cedo, então, nós tivemos a presença da Cláudia Godoy, do Lucas, lá também na região de Ponta Grossa, e do Jean, falando um pouco aí sobre o complexo de doenças, sobre as alternativas para a gente trabalhar. E hoje à tarde, agora a gente está com a dica do especialista para conversar um pouco aí com o Dr. Rafael. Rafael, eu gostaria de perguntar para a gente dar início, né? A gente fala do complexo de manejo de doença principalmente na soja e outras culturas, né? Acho que a pergunta fica, como que é essa construção, como que a gente pode começar esse trabalho olhando para o manejo dessas doenças? Muito bem, Fernando. Hoje o manejo de doenças, né? Ele, especialmente em grandes culturas como soja, milho, né? Ele precisa, antes de tudo, de um entendimento, né, por parte do produtor e principalmente do técnico, né, no sentido de que a gente consiga, na verdade, fazer uma construção, né? Hoje o manejo fitossanitário, ele nada mais é do que uma construção, né? A gente vai fazer uma associação de várias ferramentas trabalhando conjuntamente para o manejo das doenças. Não, ótimo. E quando a gente fala esse complexo, né, quais são as ferramentas que nós podemos utilizar para fazer esse manejo de doença, doutor? Muito bem. Na verdade, assim, existem mais de 40 tipos, né, de doenças diferentes aí na cultura da soja. Podemos destacar umas 10 doenças, né, as principais, e na verdade cada região vai ter a sua doença-alvo, né? Por exemplo, os 3 estados do sul, Paraná e para baixo, né, a gente destaca então a principal doença da soja, a ferrugem, né? Nós temos também mancha parda, temos oídio, né? E também em anos chuvosos temos aí crestamento bacteriano, temos míldio, podemos ter outras doenças. Mas enfim, o manejo de doenças, ele, como eu falei anteriormente, né, ele passa por essa construção, né? Muito mais do que simplesmente a compra de um defensivo, né? Hoje o manejo ele precisa ter o momento da aplicação adequada, o produtor precisa entender de tecnologia de aplicação, né? Então, assim, são várias ferramentas trabalhando conjuntamente. Excelente. E hoje, o que a gente vem vendo, né? Acho que realmente essa preocupação com a doença é algo atual, né? Vamos dizer assim, a gente teve aí a entrada de várias doenças, como o senhor comentou, em várias regiões. E esses materiais hoje que estão vindo? A gente está vendo muita genética, biotecnologia, materiais cada vez mais produtivos, né? Então, materiais que antes a gente tinha teto lá de 50, 60 sacos por hectare ou 120 sacos, hoje a gente está falando em 200 sacos por alqueire.
né, vou dizer assim, muda o jeito de eu trabalhar o manejo dessas doenças? Exatamente, Fernando. Hoje nós temos uma genética que foi desenvolvida para altas produtividades, né? Essa mesma genética de plantas, né? Ela também, então, conseguiu trazer cultivares aí cada vez mais produtivos, né? Mas, por outro lado, essa genética, ela não conseguiu manter a característica mais importante das plantas, que é a rusticidade, né? Então, o que eu quero dizer? Que hoje nós temos uma genética altamente produtiva, mas também altamente suscetível a qualquer tipo de estresse, né? Eu tenho aí o estresse provocado pelo ambiente, mas principalmente o estresse provocado por doenças, né? Então, essa combinação de genética com ambiente favorável, clima, né? Olha o que está acontecendo esse ano, né? A gente está vivendo aí um verão muito chuvoso, né? Isso é um ambiente favorável para o desenvolvimento da cultura, mas também para o desenvolvimento das doenças, principalmente ferrugem aqui no sul do país, né? Então, essa combinação de genética suscetível com ambiente favorável nos leva a um manejo mais especializado. O manejo fitossanitário precisa ser de forma diferencial, não é mais o mesmo feito no passado, né? Hoje nós precisamos desse entendimento. Essas plantas, eu sempre falo, né? Quanto maior o potencial de ganho, maior é o risco, né? O produtor hoje tem a possibilidade de produzir aí 100 sacas por hectare de soja ou 240 sacas por alqueire, né? Mas se ele não fizer um manejo adequado num ambiente, né, com clima favorável, o risco de perda é muito grande. Com certeza. E aí fica a questão das doenças, né? Hoje em dia a gente tem visto muito cada vez mais resistentes, né? Vamos dizer assim, a gente tem o trabalho aí que é desenvolvido em diversas pesquisas no Brasil inteiro, consórcio antiferrugem, que tem analisado aí os fungicidas, né? Das ferramentas que nós utilizamos, e a gente está vendo que cada vez tem sobrado doença, vamos dizer assim, ou as aplicações têm se intensificado. Tem alguma mudança nessas doenças também, não só no material genético? Perfeito, Fernando. Exatamente. Assim como nós evoluímos a genética das plantas, né? Por outro lado, os fungos também se desenvolveram, né? Com relação à resistência, né? Hoje nós temos doenças, né, provocadas por fungos que se tornaram resistentes aos principais fungicidas do mercado, né? Especificamente ao grupo dos fungicidas sítios específicos, né? Falando muito claramente, nós temos hoje já comprovado, né, ferrugem, né, principal doença da cultura da soja, resistente ao grupo químico dos triazóis, estrobirulinas e também carboxamidas, né? Então, o grande desafio nosso hoje é manejar essas doenças resistentes, né, com uma genética altamente sensível, suscetível, né, e tudo isso combinado com um ambiente favorável. Ok, você citou na questão do uso dos sítios específicos, né, que realmente a gente está vendo a resistência deles. Existe alguma outra forma, vamos dizer assim, como manejar numa situação dessa, onde o produtor ele tem os produtos realmente que às vezes não tem aquela performance, como que ele faz esse manejo dentro da propriedade? Muito bem. O manejo da resistência, ele passa, né, necessariamente, então, por uma rotação, não de produtos comerciais, mas de mecanismos de ação, né? Então, a gente precisa rotacionar aí os fungicidas sítios específicos, né? Precisamos também de uma associação
em todas as aplicações dos fungicidas multissítios, né? Aqueles fungicidas de contato lá do passado, né? Como, por exemplo, clorotalonil, mancozeb, né? Fungicidas à base de cobre, né? Então, esse manejo da resistência, ele tem também exigido intervalos mais reduzidos, né, entre as aplicações, né? E tudo isso tem me levado, então, a um aumento no número de aplicações, né? E, consequentemente, um custo maior para mim produzir, né? Acho que para aproveitar, né, nós temos aí profissionais do agro, nós temos muitos produtores também nos assistindo, e às vezes a gente fala alguns termos e é bom a gente deixar um pouco mais claro até para o produtor. Então, quando a gente fala num fungicida sítio específico versus um fungicida multissítio, só para a gente ter uma breve um conceito aí, só para a gente deixar um pouco mais claro. E tem também, se fala muito de indutores, né, de resistência. Acho que era bom a gente deixar isso aí bem claro, o que seria cada, vamos dizer assim, alternativa que nós trabalhamos. Muito bem, Fernando. Na verdade, a gente precisa entender os conceitos, né? A gente precisa ter esse entendimento, né? Fungicidas sítios específicos são aqueles fungicidas, né, que atuam exatamente num nicho só, num mecanismo de ação no fungo, né? Por exemplo, o grupo químico dos triazóis, das estrubirulinas, as carboxamidas, né? Eles representam a grande maioria dos produtos do mercado, né? Por outro lado, os fungicidas multissítios, como a própria palavra fala, eles atuam não apenas num sítio de ação, mas em vários, né? Mancozeb, clorotalonil, fungicidas cúpricos, né? Com relação à terceira ferramenta de proteção, que são os indutores de resistência, são nada mais, nada menos do que substâncias, agentes externos, né, que têm a capacidade de fazer com que a planta sintetize ela mesma compostos de defesa, né? Quando eu uso um indutor de resistência, né, eu estou falando para a planta, olha, você precisa fabricar fitoalexinas, compostos fenólicos, né? Eu vou criar uma resistência natural através dessa ferramenta chamada indução de resistência, né? Ok. Hoje nós discutimos a questão do manejo de doenças aqui mais cedo também, como nós comentamos, né, com a pessoal da Embrapa, com outros pesquisadores, e foi citado lá a aplicação zero, né? Acho que a aplicação zero, a primeira aplicação. Acho que é importante a gente explicar primeiro, né, o que seria essa aplicação zero, né, e se realmente ela tem sido utilizada e quais que são os benefícios que traz um manejo dessa aplicação. Legal, Fernando. Na verdade, assim, essa construção, né, o manejo de doenças, né, o ponto mais sensível nessa construção é o momento da primeira aplicação e o intervalo entre as aplicações, né? Então vamos entender isso muito bem. O ponto sensível, de fato, é a primeira aplicação, né? Tradicionalmente, ela tem ocorrido na cultura da soja no pré-fechamento da cultura, mais ou menos ali V7, V8. Esse é o limite máximo que o produtor tem que entrar, né? A primeira aplicação. Agora, a pesquisa tem trazido um momento anterior, que é esse que você falou, a aplicação zero, né? Aquela aplicação que coincide muitas vezes com a própria entrada ali do herbicida, do glifosato, né? Então, essa aplicação zero, ela tem trazido incrementos produtivos e ganhos no nível de controle de todas as doenças, né? Nós temos visto aí ganhos significativos em várias regiões, especialmente naqueles plantios mais tardes, né? Por exemplo, resteva de trigo, né? Quem planta soja de novembro, essa aplicação zero é fundamental, né? Quem também planta cultivares de ciclo maior,
a aplicação zero traz grandes resultados, né? Então eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar para vocês que essa é uma tendência futura, né? A aplicação zero, e a médio e longo espaço de tempo, todos os agricultores irão fazer essa aplicação zero. A grande dúvida é a seguinte: eu posso fazer a aplicação zero ali, V3, V4, e posso jogar para frente a aplicação V7, V8? Posso postergar a minha reentrada? Não. Esse seria um grande erro, né? A aplicação zero, ela não elimina, ela não dá fôlego para mim jogar a aplicação ali no pré-fechamento mais para frente, tá? Então, muito cuidado. Muitos produtores querem fazer essa aplicação zero e acabam flexibilizando demais, né, a aplicação subsequente. Mas tecnicamente falando, é hoje uma das melhores estratégias para todos os planos de tratamento quando eu inicio em V3, V4. E uma aplicação dessa, que nem você, uma antecipação na aplicação em V3, V4, qual que seria o foco dessa aplicação, né? E realmente, e depois a próxima aplicação, qual que seria o intervalo ideal que o produtor poderia se planejar? Legal. O que a gente tem visto a campo, Fernando, são doenças já bem no início da fase vegetativa, né? Por exemplo, mancha parda, né? Septória. A mancha parda é um fungo necrotrófico que fica na palhada, né? E também pode vir via semente. Então, assim, áreas onde o produtor não faz rotação de culturas, né? Ele tem um ambiente propício para o desenvolvimento aí de manchas, né? Mancha parda, a própria mancha olho de rã também, né? A gente tem visto assim uma doença na fase inicial de desenvolvimento da cultura. Então, essa aplicação zero, ela tem como função proteger as folhas do bacheiro, né? As folhas já começar essa proteção devido ao ataque aí, principalmente das manchas, né? Não, ótimo. E qual que seriam as tecnologias ou produtos a serem utilizados, né? Ou, vamos dizer assim, que nem você citou, sítio específico, multissítio, indutores, qual que seriam as ferramentas corretas à utilização nessa fase? Muito bem. A aplicação zero, como eu tenho um IAF, né, pouca área foliar no momento, a planta está pequena, jovem, eu não tenho necessidade de fazer um tratamento robusto. A gente recomenda que o produtor faça fungicidas sítios específicos, né, mais baratos, né, produtos à base de triazol, ou produtos triazóis mais estrubirulinas, né? São produtos economicamente mais acessíveis, né? Por outro lado, nós também não recomendamos nessa aplicação zero a associação com multissítios. Não tem necessidade de nós fazermos multissítio nessa aplicação zero. Agora, contudo, é muito interessante o produtor usar, associado a esses fungicidas específicos, o indutor de resistência, né? O indutor de resistência, ele tem como propósito maior fazer uma vacina vegetal na planta. E quanto mais jovem for a planta, mais potência eu vou criar, eu vou sintetizar de defesa na planta. Então, essa aplicação zero, o ideal é que se faça, então, um triazol ou triazol mais estrubirulina associado a um indutor de resistência. Ok, doutor. E, vamos dizer assim, você citou a questão do indutor de resistência. Então, ele tem uma diferença bem grande comparado com o multissítio e o sítio específico, né? Vamos dizer assim, qual que seria a ação assim, mais clara, até para a gente exemplificar isso para os nossos produtores? Perfeito. Na verdade, a gente precisa entender os conceitos, né? Os fungicidas, tanto específico quanto multissítio, eles agem exatamente no fungo, nas organelas, né? Eles vão ter ação direta sobre o patógeno.
O indutor de resistência, ao contrário, ele age dentro da planta, né? Ele faz com que a célula vegetal sintetize os compostos fenólicos, né? O que é isso? Isso, na verdade, são proteínas de defesa, né? Ele vai ativar genes dentro da própria planta, ele vai sintetizar fitoalexinas, a própria lignina, a planta acaba criando uma barreira estrutural, né, através da lignina, dificultando a penetração do patógeno. Então, os indutores de resistência, pensando numa construção, nesse manejo, nada mais são do que um acabamento final, né? Eu preciso do fungicida específico, preciso do multissítio, mas eu preciso fazer também um acabamento através da indução de resistência. São tecnologias complementares, elas não são concorrentes, elas têm, na verdade, ações diferentes, né? Ótimo. Então, vamos dizer assim, você falou que o indutor de resistência seria o acabamento dessa construção. E a gente tem como citar ou exemplificar qual que seriam os tijolos dessa construção? Como que eu começo essa construção do manejo de doença? Perfeito, Fernando. Essa construção, né, como qualquer outra, ela sempre começa na base, né? A base do manejo de doenças é a época de semeadura e a escolha da cultivar. Eu falo isso porque quanto mais cedo eu fizer a minha semeadura de soja, por exemplo, menos pressão eu vou ter de doença, né? Da mesma forma, o ciclo do cultivar e a suscetibilidade. Então, a base é época de plantio e escolha de cultivar. A segunda ferramenta nessa construção eu chamo de plano de tratamento, né? Ou seja, quantas aplicações eu vou precisar fazer em função da época de plantio e da escolha do material. Eu vou fazer 3 aplicações, vou fazer 4 ou vou fazer 5? Aqui eu faço uma pergunta para todos. O que é mais importante? A quantidade, o número de aplicações ou a qualidade dos produtos que eu vou usar? Sem dúvida nenhuma é a qualidade. Hoje eu preciso conhecer como que está a sensibilidade das doenças, do patógeno, em relação aos principais fungicidas específicos do mercado, né? A terceira ferramenta, Fernando, nessa construção é a associação com os multissítios. Nós precisamos ter essa consciência da necessidade dos multissítios. Eu preciso, a partir ali de V7 e V8, fazer aplicações de específicos sempre casadas com o multissítio. Eu preciso rotacioná-los também. Clorotalonil, mancozeb, fungicidas à base de cobre. Eu preciso deles em função do manejo da resistência. A quarta ferramenta nessa construção, como eu falei anteriormente, esse é o ponto mais sensível na construção, é o momento e o intervalo entre as aplicações. Aqui que acontecem os maiores erros no campo, né? Muitos produtores, na ânsia de querer economizar as aplicações, tentar fazer o menor número, acabam postergando a primeira aplicação e estragando toda essa construção. Então, hoje, como nós falamos anteriormente, o limite é V7 e V8, podendo ser feito até em V3, V4. Hoje não existe nenhum fungicida no mercado que me permita intervalos maiores do que 15 dias, né? Então, hoje as aplicações elas são calendarizadas, ao contrário, né, do passado, quando nós trabalhávamos de acordo com o estádio da cultura, né? A quarta ferramenta, Fernando, nessa construção é a tecnologia de aplicação. Eu preciso entender que aplicar fungicida numa cultura como a soja, né, fechada, é totalmente diferente de fazer uma dessecação em campo aberto, né? Então, a tecnologia de aplicação precisa ser feita de forma profissional, né? Até porque nós temos 3 dificuldades, 3 barreiras, né,
com relação à tecnologia de aplicação. A primeira dificuldade é porque os fungicidas, chamados sistêmicos, né, eles, na verdade, eles não caminham nos dois sentidos na planta. Eles apenas têm o movimento para cima, né? Eles sobem apenas, né? Então, se eu aplicar um fungicida numa soja fechada, ele não vai descer. A segunda barreira é com relação aos fungicidas multissítios. Esses não penetram, não se movimentam na planta, eles são apenas de contato, né? Então, por isso eu preciso também de uma tecnologia de aplicação com um espectro de gotas que me permitam uma boa cobertura, principalmente ali do terço inferior da planta. Então, a tecnologia de aplicação é fundamental. Eu preciso usar o adjuvante recomendado pelo fabricante e eu posso potencializar isso através dos condicionadores de cauda. Tem muito produto no mercado bom, que são chamados de condicionadores de cauda, antideriva, sequestradores de cátions, umectantes, dispersantes, enfim, uma série de benefícios. Agora, para terminar, Fernando, essa construção, a última etapa e o acabamento final são, de fato, os indutores de resistência. Então, eu preciso, né, mais do que nunca, na cultura da soja, fazer esse acabamento através do uso, né, da indução de resistência. Quais são os indutores de resistência? São vários, né? Geralmente os fosfitos, especialmente fosfito de cobre, tem se mostrado muito bem. Alguns aminoácidos específicos, o ácido salicílico também tem se mostrado muito bem. Polifenóis, né? Assim como também o silício, né? Então, os indutores de resistência nada mais são do que elicitores. São agentes externos que têm a capacidade de fazer com que a planta sintetize a sua artilharia de defesa contra as doenças. Tranquilo, Fernando? Não, ótimo, doutor. Acho que realmente você fecha, acho que a dica que a gente sempre falou, a gente vem falando aí desde o primeiro dia, sobre os manejos, sobre as tecnologias. A tua apresentação foi muito clara, acho que trazendo uns conceitos bem pautados. Então, a gente olhar que não existe milagre, né? Não existe produto que vai resolver todo o nosso problema. A gente realmente tem que usar, que nem construir uma casa, tem que ser de tijolo em tijolo, fazendo um bom acabamento, fazendo uma boa estruturação, usando os fungicidas sítio específico, multissítio, indutores, tecnologia de aplicação, olhar para o intervalo, olhar quando eu vou começar essa aplicação. Então, realmente para nós é uma satisfação ver que nós estamos no caminho certo. Então, isso que realmente nós passamos aos nossos clientes, passamos aos nossos agricultores, como realmente se planejar nesse manejo de doença. Então, para nós é uma satisfação e realmente nós agradecemos. Deixar a última palavra, eu gostaria que você falasse aos nossos clientes aí, nossos produtores, agricultores que estão nos assistindo aí, realmente deixasse as suas mensagens finais. Tá legal, Fernando. Eu também gostaria de fazer um agradecimento a todos os amigos da Bela Agrícola, né? É um prazer estar com vocês nesse evento, Bela Safra, né? Lamentavelmente, a gente não pode estar junto em função aí da pandemia, né? Mas no futuro, com certeza, estaremos aí presentes, levando a nossa apresentação ao vivo, né? E como recado final, eu gostaria de deixar aos amigos produtores, né, que façam a coisa certa, né? Não existe milagre, nós precisamos ter consciência da necessidade de uma proteção contra as doenças, né? Precisamos entender que hoje nós temos uma genética altamente produtiva, mas também altamente suscetível a doenças, plantas cada vez mais precoces, plantas cada vez com menos folhas, né? E por outro lado, nós temos uma doença ou várias doenças cada vez mais agressivas, né? Então tudo isso nos leva, né, a uma construção, que foi essa a nossa mensagem nesse evento. Então, muito obrigado, Fernando, obrigado pelo convite, foi uma honra poder estar com vocês aí. Fiquem todos com Deus. Opa, queria aproveitar aqui, doutor Rafael, para te agradecer em nome da... em nome da Bela Agrícola, e agradecer por enriquecer ainda mais o evento,
porque é uma linguagem direta, objetiva, sabe? De produtor para produtor, sabe? Um negócio... Meu, isso aqui faz a grande diferença. Pessoas como você, e outra, na hora que você vê você falando, você tem um tesão pelo negócio, você gosta do que você faz, você é um cara feliz aí. Tenho certeza que só de falar transmite isso para nós. Olha, em nome da Bela Agrícola aqui, eu quero deixar um grande abraço, meu muito obrigado mesmo, que veio contribuir bastante com o Bela Safra. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês aí. Valeu, fica com Deus. E agora? É isso aí, vamos lá, vamos rodar uma vinhetinha, que a gente tem aí o pessoal lá também nas premiações, balcão de negócio, tem muita novidade e show daqui a pouco, hein? Aguenta aí que daqui a pouco a gente volta.